Bom dia, feliz sábado a todos que estão aqui para juntos estudarmos mais uma vez, né, a poderosa palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. E esse estudo, durante esses dias, né, que estamos agora iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos, outros chamam Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Então, eu quero aqui agradecer, já desde aí, seja bem-vindo, obrigado por você conectar conosco para esses juntos estudarmos, né, a palavra de Deus, hoje, sábado, dia 24 de setembro, que semana maravilhosa foi essa, né? Onde tivemos uma semana em virtude ao Setembro Amarelo, trazendo um tema tão importante como a saúde mental. Então, se você não assistiu, conecta aqui conosco no canal. Durante essa semana foi de 19 a 23 de setembro. Ontem, encerrando com a palavra poderosa do pastor Josanã. Tivemos aqui especialistas no assunto, né, trazendo para nós orientações, né, dicas, conhecimento sobre esse assunto tão importante, tão presente, né, e tão relevante para os nossos dias. Então, muito obrigada. Já começo pedona. Meu esposo disse que você tá muito pedona, só vive pedindo. Mas é o seguinte, se você deixar aí seu like, aí outras pessoas serão abençoadas, porque aí o YouTube entrega para outras pessoas. Compartilha com outras pessoas e deixa aqui seu comentário. Deixa aqui seu comentário, né? Se você, se esse estudo de alguma forma te ajudou, te abençoou tua vida, né? Deixa aí também o seu comentário referente a esse estudo também. O que você acha desse estudo de hoje? Que na verdade nós vamos aqui abordar dois temas importantíssimos, certo? E eu vou procurar ser o mais breve possível, porque eu sei que você também está aí naquela correria, correria santa, né? Dos cuidados para já estar na casa de Papai do Céu, né? Então é isso, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, vamos pedir a Deus, né? Vamos pedir aqui a unção do Espírito Santo. Eu tenho uma amiga que dizia assim, ela dizia, bom dia Jesus, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo. Então vamos dizer isso, né? Bom dia Espírito Santo. Querido Deus, nós queremos te agradecer por esse despertar. Obrigado, Pai, porque a tua misericórdia se renovou em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de ainda estudarmos a tua palavra. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, as tuas verdades, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. No estudo hoje, como eu falei, nós vamos aqui unificar e falar de dois temas importantíssimos, que foi o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, certo? Onde Deus inspirou a serva dele, Ellen White, e o capítulo 5. O capítulo 4 tem como título O Pentecoste, certo? E o capítulo 5 é o dom do Espírito Santo. Dois capítulos tremendos. Por que ontem, como a gente estava na semana do Setembro Amarelo, não houve, né, ali o resumo do ano bíblico? Aí eu resolvi trazer, porque são dois temas que estão extremamente interligados, né? Que nós vemos que o livro de do Atos dos Apóstolos, ele começa, né, justamente com a ascensão de Jesus, Jesus deixando os seus discípulos, dizendo, olha, mas antes disso, Jesus disse, olha, eu vou, mas o Espírito Santo vai ficar com vocês e ele vai fazer algo tremendo, né? E Jesus disse, olha, ele vai convencer do pecado, da justiça, do juízo, e vai estar com vocês todos os dias, ele será o Consolador, né? Outro Consolador, diz assim a palavra de Deus. E aí aquele momento, e por incrível que pareça, a palavra de Deus, né? Diz que os discípulos se alegravam, não mais como foi na crucificação, quando eles ficaram desolados, abatidos com a morte de Jesus. Agora, com a sua partida, eles sentiram um poder, assim, algo diferenciado, né? E ali começa o livro de Atos, né?
o livro de Atos. Só que a palavra de Deus diz que eles também se reuniram para orar, né? Está lá bem descritozinho no capítulo 1 de Atos, eles se reuniram para orar. E a serva do Senhor disse que naquele momento que eles passaram aqueles 10 dias ali, buscando de Deus, diz que eles eram com o coração contrito mesmo, buscando ali do Senhor, e diz que eles, todas as diferenças que haviam entre eles foram desfeitas ali, no meio daquela busca do Espírito Santo, né? Porque o próprio Jesus disse que eles teriam que buscar esse poder. E porque é uma busca, gente, não é algo que acontece assim de maneira, sabe, esplendorosa. Tem muita gente que está esperando o batismo do Espírito Santo como algo assim que. Não, a palavra de Deus diz que é uma busca, e uma busca diária. É uma busca diária. Então, nesse momento, nesse momento, eu recebi uma ligação aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tá filmando. Pronto. Então, nesse momento, certo, teve que botar o óculos, senão não enxergo. Mas aí fica dando reflexo, por isso que eu tiro o óculos. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Os discípulos, certo? Eles ficaram buscando ali, né, aquele poder. Então, o que nós podemos aprender disso, né, é que eles ali, naquela busca, diz que os discípulos, eles foram revestidos desse poder no dia de Pentecoste, né, que era uma festa judaica que acontecia anualmente, e a palavra de Deus diz que via judeus. Os judeus, eles, de uma certa forma, se dispersaram, foram para outros lugares, aprenderam outras línguas, né? E, de repente, eles se dispersaram, né? Devido à perseguição de Roma, né? Aquela coisa toda. E aí, devido a isso, certo? A palavra de Deus diz que quando os discípulos, né? Receberam esse poder do Espírito Santo, né? Eles começaram a pregar o evangelho, porque na verdade a descida do Espírito Santo era com esse objetivo, da pregação do evangelho. E eles começaram a pregar o evangelho de tal forma que disse que aquelas pessoas conseguiam compreender na sua língua materna. Eles, meu Deus, esses homens estão falando ali, porque como os judeus tinham se disperso, tinham aprendido outras línguas, tinham ido para outros países, e aí eles vinham para Jerusalém para adorar, né, para adorar o Senhor na festa de Pentecostes, e ali eles tinham aquele encontro ali, né, aquele encontro, e ali de repente eles foram impactados, porque os discípulos pregavam, certo? E eram homens que não tinham, vamos dizer assim, vamos usar o popular de hoje, estudo, né? E ali foi algo impressionante que aconteceu. E aí o capítulo 5, leiam esse capítulo, gente, vocês vão ficar impactados. O capítulo 4, com o tema é o Pentecostes. Diz que o que o Espírito Santo fez naquele dia, certo? O que o Espírito Santo fez naquele dia, diz que eles poderiam passar a vida toda e não seria ainda, não seria suficiente para fazer o que foi feito, que o Espírito Santo fez naquele dia. Já pensou? Durante toda a sua existência. Que poder, que poder. O capítulo 5 diz assim, qual foi o resultado do derramamento do Pentecostes? As boas novas de um Salvador ressuscitado. Irmãos, deixa eu abrir uma aspa aqui, bem, bem rápido, porque muitas pessoas pensam e pregam que o derramamento do Pentecostes foram línguas estranhas, mas isso não está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que cada um entendia de acordo com a sua língua materna. Os discípulos falavam outras línguas e as pessoas entendiam, certo? De acordo com a sua, era coisa impressionante. Não era língua estranha, era de acordo com a sua língua materna. Isso está muito claro na palavra de Deus, certo? E qual foi então o resultado? As boas novas de um Salvador ressuscitado.
foram levadas todas as partes mais longínquas do mundo habitado. Então, à medida que os discípulos iam proclamando a mensagem da graça redentora do Senhor, os corações eram entregues a essa mensagem. A igreja começou a ver novos conversos vindo de todas as direções. Louvado seja Deus, que coisa linda. Até aqueles que estavam afastados, né? Estavam extraviados, voltaram para os pés do Senhor, né? Pecadores se uniram à busca da pérola de grande valor, que é Cristo Jesus. Coisa mais linda, né, gente? E o inimigo tentou impedir tudo isso, mas disse que quanto mais o inimigo impedia, mais pessoas aceitavam a Jesus, né? Como seu Salvador. E aí eu queria, né, dizer aqui para vocês que a igreja a igreja, ela é um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. É o único instrumento de Deus na terra para a salvação de pessoas. Que coisa mais impressionante, né? Deus atuou poderosamente. E deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Deus pode atuar poderosamente quando os homens se entregam ao controle do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo não foi limitada apenas a um século, a uma época, a uma raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito Santo estaria com seus seguidores até o fim. Até o fim, eu e você hoje podemos receber este poder. Este poder, a todos que aceitam Cristo Jesus, está disponível esse poder. E quando Pedro estava ali, fazendo aquela pregação tremenda, né, de Atos 2, agora eu estou falando do livro, né, da Bíblia. Abra isso, a Bíblia, no livro de Atos, abra isso, a Bíblia, no livro de Atos, tudo isso está escrito em Atos, capítulo 1 e capítulo 2, tudo que nós estamos descrevendo aqui, certo? E ali, no capítulo 2, né, as pessoas encantadas com aquela pregação, e aí disseram assim, agora o que nós vamos fazer? O que devemos fazer? Aí capítulo 2 de Atos, versículo 38, né, diz assim a palavra de Deus, versículo 38, no 37, né, diz assim, quando... Deixa aqui, gente, a luz aqui é uma benção, viu? Quando ouviram, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos discípulos, irmãos, e que vamos fazer diante de uma pregação dessa tão linda, tão poderosa, cheia do Espírito Santo? Louvado seja o Senhor. E aí Pedro respondeu, arrependei-vos e convertei-vos. Volta, irmão. Volta a buscar o Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos. Cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Ali estava sendo pregada a verdade, a justiça de o Senhor, né? Que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor, né? Uma vez que este é o meio pelo qual devemos receber o poder de Deus através do Espírito Santo, eu faço uma pergunta para você nessa manhã. Por que não sentimos fome e sede do Espírito? Por que não falamos mais sobre ele? Por que não oramos mais e pregamos mais a respeito do Espírito Santo? Sabia que o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que um pai a dar boas dádivas a seus filhos. Deus está mais desejoso do que isso, a dar o seu Espírito Santo. Sabe, esse deveria ser o nosso desejo hoje, buscar mais do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita no consagrado obreiro de Deus, onde quer que ele possa estar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele concede força, sustenta a alma que se esforça
e luta em todas as suas emergências. Em meio a um mundo cheio de ódio, ele reconhece os seus próprios fracassos e erros, tristeza, aflições. O Espírito Santo. É tempo de que o Espírito Santo, em resposta à oração de fé, possa conceder o conforto a este coração. Louvado seja o nome do Senhor, né? Que coisa linda. Deixa eu dizer para você nessa manhã algo muito importante. Não é prova conclusiva de que um homem é cristão ao manifestar êxtases espirituais, sabe? Aquela empolgação. Essa semana eu estava ouvindo uma pregação de uma mulher, eu até falei aqui já, né? Eu gosto muito de ouvir sermões de mulheres. Nada contra os homens, viu? Tem grandes homens aí, grandes pregadores. Mas eu gosto de ver uma mulher falando assim da palavra de Deus, sabe? Pregando. E ela falando assim, sabe? Ela dizendo, essa pregadora, você podia ver aqui essa noite, era de noite, esperando uma pregação, sabe? Cheia de gritos e fogo e queimação e arrepios. O que eu vim trazer para vocês aqui nessa noite está dentro de uma calmaria que só o Espírito Santo pode dar. Gente, eu achei aquilo fantástico. E aquela mulher fez uma pregação. E por incrível que pareça, era falando sobre o Espírito Santo. Ela falando sobre o Espírito Santo, né? Falando que o Espírito Santo era o Espírito da verdade. Ela fez a pregação todinha dentro desse texto, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo, ele não se manifesta através de êxitos espirituais e circunstâncias extraordinárias. Santidade não é um arrebatamento de sentimentos. Sabe o que é santidade, irmãos? É a inteira entrega a Deus, a vontade de Deus. Isso é santidade. É dizer, Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. É viver o que está escrito dentro da palavra do Senhor. Isso é santidade. É falar o que sai da boca de Deus, isso é santidade. É fazer a vontade do Pai Celestial, isso é santidade. É confiar em Deus em meio à provação, isso é santidade. É andar pela fé, isso é santidade. E não pelaquilo que nós vemos. É apoiar-se em Deus, indiscutivelmente. Isso é santidade. É descansar no Senhor. Isso é santidade. Tudo isso é santidade. Louvado seja Deus, né? Que coisa linda. Cristo disse, o Espírito Santo é o Consolador. É o Consolador. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Muitas pessoas especulam aí e às vezes querem tentar explicar, né? Mas eles não conseguem. Eles fazem fantasias. Ao ponto de vista dessas pessoas, eles fazem algo fantasioso, às vezes até se reúne passagens bíblicas, tentando dar explicação sobre o Espírito Santo. É uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa o Espírito Santo veio convencer do pecado. E se você se sente convencido do pecado, é a atuação do Espírito Santo na tua vida. E Deus dá poder do Espírito Santo a um pecador arrependido, faminto e sedento pela verdade e pela justiça. O Espírito Santo, ele é dado como uma regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de Jesus. E isso tudo está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, certo? E eu quero aqui encerrar esse momento com esse último capítulo, certo? Esse último capítulo que diz assim, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Todo obreiro
que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Manhã após manhã. Olha, gente, isso aqui eu grifei assim, sabe? Manhã após manhã, ao se ajoelharem, os arautos do evangelho perante o Senhor renovarão seus votos de consagração e lhes concederá a presença de seu Espírito com seu poder vivificante e santificador. E ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem cooperadores de Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua, por essa mensagem tremenda. Atos capítulo 2 diz que o sermão de Pedro, quando ele encerrou o seu sermão, muitas pessoas se entregaram a Jesus. Só naquele dia, mais de 3.000 pessoas se entregaram a Jesus. Que coisa tremenda, né? Quando eu e você nos depomos a esse poder, sabe? Estivermos dispostos a buscarmos mais do Senhor, certamente receberemos dele o poder necessário, o poder do Espírito Santo. Quer você hoje receber esse poder, o dom do Espírito Santo, o poder que vai, sabe, conceder a você a falar das boas novas da salvação. Que este seja o meu e o seu desejo hoje, nessa manhã. Eu estou até hoje com essa camisa aqui do Exército, dizendo que nós precisamos fazer parte do Exército de Cristo. Manhã após manhã, ao se ajoelharem, diz a palavra, diz aqui a serva do Senhor, perante o Senhor nós vamos ter as nossas forças renovadas. Então esse é o apelo do Senhor hoje para mim e para você. Então que nesse momento nós possamos orar e pedir ao Senhor discernimento da sua palavra para compreender as verdades da palavra de Deus. Ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse estudo tremendo. Ajuda-nos, ó Deus, a manhã após manhã, de buscarmos, ó Deus, para que as nossas forças sejam renovadas. E assim, ó Deus, buscarmos o batismo diário do Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai. E vem estar com a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Diz para mim, coloca aí nos comentários qual foi o verso que mais te impactou durante esse estudo, na leitura de Atos capítulo 2, onde a igreja estava ali firme e forte buscando esse poder. Diz que eles estavam unânimes buscando. Que eu e você possamos estar unânimes para buscar o poder de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus, estaremos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus.